Quando era criança, ao teatro, eu lembro-me de ter ido ver uma vez. Não me perguntes qual era a peça, mas lembro-me que foi uma vez. E depois, o que havia, que eu presenciava de teatro, era numa salinha, que era até tipo a sala de uma associação que havia ali, que eu lá praticava essencialmente desporto, mas depois, volta e meia, fazia-se os concursos de música, os teatrinhos, mas era tipo mesmo da comunidade, até muito próximo da igreja também, se fazia pequenos teatros. Porque era uma aldeia mesmo pequena, uma coisa pequenina. A memória do teatro institucional, formal, não. Mas o teatro para mim estava ligado ao circo. O circo chegava na minha cidade e a gente tinha a gente morava próximo de um campo baldio e meu pai emprestava a luz elétrica pro dono do circo. E o dono do circo, ele dava 3 ingressos para minha família. Só que eu era o 18º filho. Eu era o 18º filho. E eu sabia que na escala da hierarquia, qual o critério de hierarquia? A idade. Eu tava fudido, porque eu era o 18º dos 20, né? E aí, o que é que eu ia? Eu ia pras ruas junto com os palhaços. Olelê, olalá, vou tomar maracujá. Hoje tem espetáculo, tem sim senhor. Às 8 horas da noite tem sim senhor. E a criança que gritava mais, ele ganhava o ingresso. E eu gritava, até o meu uirro explodir. Não me lembro do teatro ser muito presente na minha infância, mas o cinema sim. Tenho memória de teatro amador. É esse grupo de teatro amador, do qual fazia parte uma amiga, portanto lembro-me de ir com ela aos ensaios e de nos rirmos, e é essa a minha primeira memória. Não me lembro do nome da peça ou das peças, mas lembro que nos divertíamos bastante, porque estávamos a ver pessoas da nossa idade. Neste caso ela era mais velha do que eu, mas era uma experiência muito divertida, porque conhecia os bastidores, que são bem interessantes. Com um grupo, era um grupo de gente jovem, muito, muito divertido, que queria fazer coisas diferentes na altura, cheio de projetos, cheios de ideais, e portanto foi uma época muito interessante. We didn't have much theater at the island, actually. When we did have theater, it was at school. There was some school play, or there was some band who came to play. Yeah, it was mostly made by students, but sometimes there was some plays also by someone who was not students. But mostly it was music. It was bands who came to play at the school for us. Olha, eu devo ter assistido com certeza. Eu não fui ver teatro só adulto, não. Mas é porque em escola americana era comum você ter uma peça de teatro, uma coisa assim mais normal, né? Sì, quando fui criança. Peraí. Teatro dos Bonecos conta. Tem esse tipo de teatro que passava na minha vila como diversão para as crianças, e tô lembrando de ter ido lá, mesmo não lembro mais muitos detalhes, porque já tô velho. E outro foi, não sei se conhece esse teatro, como os bonecos que estão na mão. Aqui isso se chama Kasperle Theater. Kasper é uma figura desse teatro, uma figura típica. Ele é o crocodilo e outro cara que se chama João Seppel. E isso é uma tradição alemã, digamos assim. Mas isso foi organizado para o povo da vila mesmo. E o circo, quando eu via aquelas rumbeiras entrando, aquelas meninas entrando para dançar, e depois vinha a coisa do palhaço, o número do palhaço, eu enlouquecia. Quando o circo ia embora, o que é que eu fazia? Eu copiava o circo no quintal da minha vizinha. Opa, a primeira referência que eu possa dizer que tenho de teatro
que me venha, epá, é o relacionado. E era através de um disco. Era um disco que nós ouvíamos, que todos nós ouvimos. Epá, e que os nossos pais passavam de vezes sem conta. E que era a coisa dele a contar histórias, tinha a história da guerra, conhecida de todos, tinha uma série de sketches que ele fazia, que ele gravou em disco. Opa, e acho que não havia casa em Portugal que não tivesse o disco do relacionado. Não, o teatro não era uma coisa estranha ir pro teatro. Eu não consigo lembrar especificamente, não. Porque a peça que eu mais lembro é o Phantom of the Opera, mas é porque eu estudei a peça na aula de música. Mas eu só fui ver a peça mais tarde, com 25. Foram clássicos do teatro alemão, tipo uma peça de Don Carlos de Friedrich Schiller, ou o que foi o outro? Der zerbrochene Krug, Nathan der Weiße, de... Como se chama o cara? Wilhelm Heinrich Kleist, eu acho. De ópera, eu, como a turma da classe, assisti a Carmen de Bizet. Assisti o Macbeth de Shakespeare quando ainda na escola. Well, I remember that at the back of the scene, well, not backstage, but where they had the background for the actors, there was these doors which could be painted, and then they could slide like this, they could turn like this, so that they could instantly change to different settings. So it could be from like inside a living room in one, and then it could be external. They could quickly change it to be an external setting, like in a forest or something. So this is kind of what I remember about the theater scene at the school. Depois, em Tomar, surgiu um grupo que é o Fatias de Cá, que ainda hoje é muito conhecido porque faz um tipo de teatro diferente, e isso lembro-me a partir dos 16, 17 anos de começar a assistir aos espetáculos deles. E fazem espetáculos, chamam-lhe o espetáculo itinerante, porque fazem no Convento de Cristo, em Tomar, por exemplo, em Conímbriga, fazem um pouco por todo lado, e eu tenho-os acompanhado. Quando vim para Braga menos, mas ainda continuo quando posso acompanhar esse grupo de teatro que é muito bom. Enfim, esse foi o meu primeiro contato assim com teatro, um teatro mais primitivo, mais de uma aldeia, um teatro aldeia, mas um teatro que, claro, como aldeia, mexe nos signos do mundo, do universo. Unfortunately not. Unfortunately not. I have to say I don't know much about theater. I think it's something you have to learn to do. Gosto muito de música, vou mais a concertos de música, à Casa da Música do Porto, por exemplo, do que propriamente ao teatro. Quando há uma peça que me chama a atenção, vou, quer ao Porto ou quer ao Teatro Circo. Mas procuro mais rápido um concerto de música clássica de um solista ou de um pianista do que uma peça de teatro. I have one theater in Łódź that is a very particular and very special place for me because two of my friends are playing in the theater. They are actors. This is a very nice, not a big theater, but not big, and very good place. They have usually good place over there. I have never been there. I've never been to a big theater, but I have been to plays before, theater plays, but it's years ago. So. Olha, eu tenho ido só em Londres mesmo, porque como tem aquelas mega produções, né? Aqui em Portugal eu não vou porque eu sei que eu não vou entender tanta coisa. E talvez algumas referências também sejam só dos portugueses. Então aqui eu não animei não. É linguagem mesmo. Entender o português de Portugal não é fácil.
E numa conversa você pode perguntar de novo, no teatro não.